Todo mundo quer economizar dinheiro pagando menos imposto, mas até onde isso pode te ajudar na sua rentabilidade de verdade? Hoje eu quero comparar alguns investimentos isentos de imposto de renda, como LCI, LCA, até mesmo CRIs, CRAS, versus CDBs convencionais, por exemplo. Vou te dar aqui quais as regras gerais que a gente pode utilizar para comparar rentabilidades e, claro, os cuidados que precisa tomar, porque rentabilidade não é tudo. Bom, então vamos usar aqui o exemplo da LCI e LCA aqui do Banco de Brasília, aqui, né, o BRB, para a gente entender na prática essa questão aí de dividir esses ativos e comparar rentabilidades. Então, vou usar aqui o exemplo da LCI e LCA, que são as letras de crédito, tanto imobiliário quanto do agronegócio, né? Então, títulos privados aqui, emitidos e lastreados nestes segmentos, que tem aqui uma garantia do FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, R$ 250 mil ali e tal, tem algumas limitações. Outras vantagens, não tem IOF, cliente pessoa física isento de imposto de renda, e aí tem uma série aqui de outras questões para pessoas jurídicas, mas é o nosso caso. Então, eles dizem aqui que é uma questão de baixo risco, tem lastro legal, é tranquilo aqui para fazer investimento. E por que eu estou falando isso aqui sobre o banco, aqui, né, o BRB lá de Brasília? Porque eu recebi uma oferta já faz uns meses, tá? Para a gente fazer a comparação prática. Será que a gente consegue entender se essa LCI aqui ela é melhor do que um CDB? De fato, na prática mesmo? E eu já quero saber de você. Você investe em LCI, LCA, CRIs ou CRAS diretamente? Você acha que vale a pena mesmo? Tá na sua carteira? Comenta para mim aí que eu quero responder todos os comentários. Bom, então nesse e-mail aqui a gente tem duas possibilidades de LCI que o Banco BRB na época estava ofertando. Isso aqui é de setembro ou outubro desse ano, então já faz um tempinho, mas ele estava já dando aqui, ó, o percentual equivalente e a taxa de fato que vai incidir naquela aplicação. Então presta atenção, quando o investimento ele é isento de imposto de renda, ele geralmente tem uma taxa um pouco menor. Por quê? Porque se essa taxa aqui, por exemplo, é 97,5% do CDI, ela vai ser uma taxa equivalente de 118,18 de um CDB. Porque esse CDB vai ter a incidência do imposto de renda. E eu já vou mostrar para vocês aqui, ó, a calculadora para a gente fazer simulações, tá? Então, beleza, na época que tinha essa LCI, né, de vez em quando tem, tá? 97,5%, né, 12 meses, FGC, aquela coisa toda. Beleza, e eles ainda davam uma outra opção aqui de 95% do CDI, porque aqui, ó, era 9 meses, então dava um percentual um pouquinho diferente aqui, tá? Mas o tempo também era menor. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa lembrar para investimentos aí de renda fixa, para comparar principalmente essas LCIs e CRIs com CDBs, por exemplo, é a questão da tabela regressiva aí do imposto de renda. Então, tem uma série de alíquotas que vão ficando menores cada vez que o tempo vai passando. Tá? Então, começa em 22,5 e vai até 15. Já a LCI e LCA, por exemplo, elas têm imposto de renda zerado. E aí aqui tem uma calculadorazinha, né, coisa simples aqui, para a gente conseguir comparar na prática essa questão aí dos descontos do imposto de renda. Porque presta atenção, a gente tinha aqui, né, por exemplo, esse investimento aqui, ó, de 97,5% do CDI para 12 meses de vencimento. Então aqui a gente coloca, né, 97,5, conforme ali, e 12 meses de investimento. Só que aqui tá prazo em dias. Então prazo em dias, 12 meses em dias são 365, né? 364,8 aqui no arredondamento. Mas, beleza. Qual que seria a alíquota que incidiria no CDB? Isso aqui é automático, tá? Ele já pega aqui a formulinha e aí vai dar os 118,18 que o próprio banco aqui falou que também daria. Até aí, beleza, tá tudo certo. Agora, e se fosse diferente? Se você tivesse aqui, por exemplo, uma taxa de 96%, aí você tem a calculadora para te ajudar e comparar com os CDBs que estão disponíveis no mercado. Isso te ajuda muito para você fazer aquelas comparações, né? Pô, se eu investir num, se eu investir no outro, qual que é a vantagem real? Porque muitas vezes o pessoal pensa, é isento de imposto de renda, então eu vou ganhar mais. Não necessariamente, você tem que fazer a conta. É porque lembra, o isento de imposto de renda, pessoal, ele geralmente o pessoal também dá taxas menores, né? No mercado não tem ninguém que é bobo, tá? Então aqui o que a gente vê nesses e-mails, essas ofertas públicas, até na comparação dos investimentos por aí, né? É que essas taxas elas sempre vão ser menores do que o CDI, justamente porque o imposto vai fazer com que uma taxa equivalente seja maior que o CDI.
Outra coisa que eles não mandam aqui nos e-mails em geral pro pessoal, mas que é muito importante você fazer, é deixar o like e se inscrever no canal. Quem faz isso não está exposto, por exemplo, a investimentos ruins, né? Está exposto aqui ao conteúdo do canal, que geralmente é muito legal e você pode me ajudar bastante fazendo isso. Bom, e qual que é o ponto aqui dessa calculadora ou das taxas equivalentes que o pessoal sempre fala aqui, né, nos e-mails e assim por diante? Bom, pessoal, geralmente o que a gente tem, né, desses investimentos isentos de IR é que eles já estão aí embutidos, né, nessas taxas, a questão da equivalência de não ter o imposto de renda. Então, é sempre muito bom você comparar, porque de fato existem oportunidades, mas cuidado, o mercado não é bobo, pessoal. Geralmente, se mesmo depois aqui da conversão, né, por exemplo, vou dar um exemplo, tá 99%, poxa, 120% do CDI. Cara, se a maioria dos CDBs aí, para um ano, por exemplo, né, 365 dias, ele estaria dando alguma coisa como 114, 115% aí do CDI, e esse aqui tá dando mais, não é que aí tem coisa, mas aí tem risco. E se você sabe tomar risco, não tem problema. Não tô falando que o BRB tá errado ou que o investimento é ruim. Não, nada disso. Só tô falando que não compare apenas a taxa. Porque a galera vai falar assim, tá, então me manda esse Excel da comparação e tal. Cara, se você quiser, comenta para mim aqui embaixo que eu mando o Excel na boa. A calculadora eu vou deixar disponível aí depois, pessoal, gratuitamente, tá? Não tem problema nenhum. Mas a taxa, ela é apenas uma das partes do investimento. E a solidez, né, a solvência da instituição financeira. Eles falam aqui, ó, garantia do FGC até 250 mil por CPF. Mas isso aqui incide, né, do seu valor e tal, mas se o BRB quebrar, será que essa instituição é realmente sólida e confiável? Olha, essa não é uma análise de crédito do Banco BRB, mas a gente sabe que ele não é o banco mais famoso e o maior do Brasil. Não estou dizendo que ele vai quebrar, nem que ele é ruim. Só estou dizendo que entre os bancos ele é um player um pouco menor, por exemplo, né, comparado ao Itaú, ao BTG, enfim. E ele tem aí geralmente uma entrega de um prêmio de risco um pouquinho maior. Ponto. Tá? Não estou dizendo que ele vai quebrar nada disso. Mas são questões a você avaliar. Outro ponto importantíssimo é a questão da distribuição desse investimento. Às vezes essa LCI aí ela só estava sendo disponibilizada para alguns investidores, inclusive isso não veio para mim, eu recebi de uma pessoa que eu conheço para eu avaliar na época, tá? E, cara, simplesmente não é democrático, é um investimento que está só naquele local. E se der ruim, você precisa se desfazer dele antes, tentar vender ele antecipado, esse aqui nem dá, né? Mas dependendo do título que você não tem liquidez para sair disso tão rápido. Então, às vezes, é o tipo de investimento que, poxa, se você tem um patrimônio muito grande, não tem muito mais para onde, né? Não tem onde botar dinheiro, não é isso, tá? Mas você precisa de estratégias tributárias por questões complexas. Talvez faça sentido. Mas para o investidor menor, pessoa física, né? Que não tem mais de 1 milhão, até 5 milhões, acho que não faz muito sentido, tá? Na maioria dos casos. Olha, geralmente vale a pena você focar aqui, ó, em investimentos mais líquidos, né, que não dependem de instituição financeira e FGC, e que tem a distribuição aí de investimento descentralizado, né? Você consegue negociar em bolsa, como por exemplo os ETFs. Agora sim, LCI, LCA, ETFs, CRIs, CRAs, eles são apenas uma das partes da sua carteira de investimentos. Investir é muito mais complexo do que isso, envolve muito mais coisa. É por isso que eu ofereço as minhas carteiras recomendadas, porque eu consigo olhar de forma geral para o mercado e colocar isso tudo junto. Primeiro, a questão aí da liquidez, solvência das instituições, investimentos democráticos, né, que não são exclusivos de uma única plataforma e, claro, a parte mais importante, ter uma carteira balanceada. Porque LCI e LCA, ela vai ser aqui apenas uma classe, né, vai ser uma parte da classe de ativos como pré ou pós-fixado de renda fixa dentro de um todo da sua carteira. Vai ser mais importante do que propriamente o ativo. Então, isso tem um valor muito maior do que você está pegando aí 1% a mais na taxa do percentual do CDI, né, tipo 119 para 120%. É lógico que é bom você ganhar mais dinheiro, mas você vai estar correndo mais risco na maioria dos casos. Então tem que cuidar com essas coisas e colocar tudo isso na balança. E por isso que geralmente LCIs e LCAs não são da minha preferência. De novo, não estou falando que são investimentos ruins, não estou falando que o banco não presta, nada disso. Somente é a minha opinião. Geralmente, como eu trato muito mais com pessoa física que não tem mais assim, de 5, 10 milhões de reais e quer uma carteira só para
simplesmente ir com o fluxo e aportando sem se preocupar, poxa, não faz tanto sentido ficar buscando LCIs de bancos específicos. Para mim faz muito mais sentido investimentos descentralizados, e é isso na realidade que o pessoal mesmo também gosta muito mais. Pode ver os comentários aí dos outros vídeos, o pessoal sempre prefere os ETFs do que esses investimentos específicos. Enfim, né, são estratégias, né? Cada um tem a sua, inclusive contra mim, qual é a sua nos comentários. E olha, se você gosta de renda fixa, eu gosto de renda fixa, tá? E tá interessado aí nos títulos de renda fixa de IPCA mais 7, eu te recomendo esse investimento aqui, que ele não é isento de imposto de renda como LCI e LCA, mas ele pode te dar um retorno maior do que a LCI, que é isenta de imposto de renda. Obrigado pelo seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.